Olá, alunos do terceiro ano da Escola Leopoldina Gonçalves Quezado. Estamos aqui para a correção da atividade do último dia 18 de março. Na ocasião, nós estamos trabalhando aí a geometria analítica, pontos equidistantes, ponto médio, mediana e baricentro. Então, nossa primeira questão da atividade proposta foi a seguinte. A questão diz, considere os pontos A, 3 menos 2, e o ponto B, 7 menos 8. As coordenadas do seu ponto médio M são. Então, nós temos as alternativas. Nós sabemos que o ponto médio dá a ideia de metade. Então, como se eu tivesse um segmento, né, e no extremo aí do segmento eu tenho o ponto A, 3 menos 2, o ponto B, 7 menos 8, e quero determinar o ponto que está no meio desse segmento. Então, nós vimos o seguinte, né, esse ponto vai ser determinado, né, por uma abscissa e uma ordenada. Então, a abscissa, o ponto X, é o ponto X do ponto médio, que vai ser a soma do X de A mais o X de B dividido por 2. Então, nós temos que o X do ponto A é 3, né, mais o X do ponto B, que é 7, e eu faço essa substituição. Então, x do ponto A é 3, mais o x do ponto B, que é 7, somando eu consigo encontrar 10. Então, 3 mais 7, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, a abscissa do ponto médio, x do ponto médio, vai ser 5. De forma semelhante, nós temos o y do ponto médio. Você vai somar o y de A com o y de B e dividir por 2, né, já que é a metade. Então, nós temos que o y do ponto A vai ser menos 2 e o y do ponto B menos 8. Sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Né? Já que é uma soma, né? Mas você lembra que quando eu faço o jogo de sinal mais por menos, dá menos. Né? E isso vai ser menos 10. Então, menos 10 dividido por 2, isso vai ser igual a menos 5. Então, encontramos aí as coordenadas do ponto médio, um ponto aí que divide esse segmento ao meio, sendo o 5 e o menos 5. E encontramos isso na letra B. Na questão 2, gente, uma questão semelhante aí à primeira questão, né? Só que agora aí eu tenho o gráfico. Né? Inicialmente eu preciso identificar esses dois pontos que estão aí no plano cartesiano. Eu tenho um ponto A localizado no quarto quadrante e tem um ponto B localizado no segundo quadrante. Então, quem é o ponto médio desse segmento? Então, de forma semelhante, né, eu primeiro tenho que identificar quem são esses pontos, os pares ordenados, e você percebe que o ponto A aí vai ser o x igual a 2 e o y igual a menos 5 terços. E o ponto B, analisando o ponto B, vou ter menos 4 quintos de x e 1 do y. Então, de forma análoga ao primeiro caso, nós temos que o x do ponto médio é a soma do x do A com o x do B dividido por 2. Então, vamos inicialmente o seguinte, gente, ver. Eu vou ter o x do ponto médio, vai ser o x do A é 2, mais o x do ponto B é menos 4 quintos. E aí a ideia é o seguinte, gente, nós temos aqui uma soma de fração, e nesse caso eu preciso que essa primeira fração se transforme em denominador 5. Então, observe que aqui eu tenho um 5 abaixo do menos 4, e eu preciso fazer com que apareça aqui um 5 abaixo do 2. Aqui você vai entender que é como se fosse 2 sobre 1. Então, eu vou multiplicar o 2 por 5 e embaixo 1 por 5, ficando com o seguinte resultado. Quando eu multiplico 2 por 5, isso vai dar 10, e embaixo é como se fosse 1. 1 vezes 5 é 5. Ou seja, o objetivo é deixar tudo com denominador 5. Agora, já que eu tenho que multiplicar embaixo por 5, 5 vezes 1, em cima também, né? Porque às vezes você pode pensar, não, mas a questão não é só fazer com que apareça o 5 embaixo, né? Certo, mas aí eu preciso
que essa fração no final seja equivalente, não tem alteração. Então, eu tenho que multiplicar o numerador também por 5. Então, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10. Resolvendo essa parte de cima, né, esse traço maior, agora, já que o denominador, agora, os denominadores ficaram iguais, 5 e 5, agora eu vou subtrair aqui, ó, 10 menos 4, 6. E repetir o 5 no denominador. Embaixo você está percebendo que é sobre 2, mas o denominador desse 2 representa 1. E eu cheguei aqui numa divisão de fração, né? Então, a primeira fração é 6 quintos e a segunda fração é 2 sobre 1. Então, a regra diz, pessoal, que aqui eu transformo isso numa multiplicação, em que vai ser a multiplicação da primeira fração, então vou multiplicar 6 quintos, pelo inverso da segunda fração. Essa fração é 2 sobre 1, o inverso dela é 1 sobre 2. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda fração. E aí eu vou multiplicar normal agora, ó. 6 vezes 1, 6, 5 vezes 2, 10. Você vai até perceber que não tem o x do ponto médio aqui, 6 sobre 10. Então, isso subtende que você vai ter que fazer uma simplificação. E aqui você percebe que dá para simplificar por 2, né? 6 dividido por 2 dá 3, e 10 dividido por 2 dá 5, né? Com isso, nós encontramos o x do ponto médio. E até é fácil você observar que aqui eu já tenho a alternativa correta, já consigo identificar a alternativa, né, que é a letra C. Mas eu preciso encontrar o y do ponto médio. Então, conferir aqui se realmente é menos 1 sobre 3. Passando para o y do ponto médio, gente, que vai ser semelhante, eu vou determinar, observando aí o y do ponto A e o y do ponto B. Perceba o seguinte, ó, o y do ponto A vai ser menos 5 sobre 3, tá vendo aqui, ó, o y do ponto A, mais o y do ponto B vai ser 1. De forma semelhante lá, o x do ponto médio, você vai perceber que embaixo aqui eu tenho que fazer com que apareça o 3, né, que aqui é como se fosse 1 sobre 1. Como aqui tem 3 aqui, e aqui embaixo representa 1, eu preciso multiplicar por 3, para ficar igual, né? Então, se eu multiplico em cima, multiplico embaixo, fica 3, e multiplico em cima também fica 3. Então, eu vou ter menos 5 terços, mais, aí eu multiplico 3 vezes 1, 3, e embaixo 3 vezes 1, 3. Pronto, denominadores iguais, 3 e 3, agora eu vou fazer a subtração aqui em cima. Então, ficaria o seguinte, ó, menos 5 mais 3, isso dá menos 2, e vou repetir o 3 no denominador, sobre, e aqui da mesma forma, eu vou ter um 2 aqui, então, o denominador desse 2 é 1, né, 2 sobre 1. Então, eu vou ter uma divisão de fração, lembra que toda divisão de fração, eu transformo ela em multiplicação. Então, eu vou multiplicar a primeira fração, menos 2 terços, vezes o inverso da segunda fração, que vai ser 1 sobre 2. Agora, perceba também, gente, que aqui eu tenho termos semelhantes, ó, eu tenho 2 e menos 2. Eu posso simplificar tudo por 2. Né? Simplificando tudo por 2, vai ficar 1 e aqui menos 1. Então, eu já posso cancelar esse 2 com esse outro 2. O primeiro 2 ficou negativo. Então, ficou menos 1 vezes 1, isso dá menos 1. Embaixo, 3 vezes 1, que ficou 1, representa 1 aqui, 3 vezes 1, 3. Portanto, eu encontrei aí o y do ponto médio. Então, relembrando aqui, encontramos o x, que era 3 quintos, e agora encontramos o y, que é menos 1 terço. Com isso, nós identificamos a letra C como o ponto médio desse segmento AB. Ok? Passando para a questão 3, é uma questão de ponto médio, só que de uma forma diferente. A questão diz o seguinte, ó, as coordenadas do ponto médio de um segmento AB são ponto médio menos 1 e 2, veja que ele já dá o ponto médio. Sabendo que as coordenadas do ponto A são 2 e 5, então as coordenadas do ponto B são. Pronto, então vamos interpretar. Ele já me dá o ponto médio, não precisa calcular mais o ponto médio. A questão é, ele vai dar um extremo lá do segmento, ele vai dar o ponto A, né? E eu preciso encontrar o ponto B, sabendo que eu já tenho um ponto médio. Então, a mesma forma, né, semelhante aí, aquela fórmulazinha que você vai utilizar, e o que você vai entender aqui é que você já tem um ponto médio, identificando, ponto médio menos 1 e 2, e eu tenho um ponto A,
que é 2 e 5, precisamos identificar quem é o ponto B. Né? O ponto B, o x do ponto B e o y do ponto B. Então, você entende que vai ser a mesma formulazinha, né? O x do ponto médio eu já tenho, ó, menos 1, então eu vou substituir. Então, menos 1 igual, o x do ponto A vai ser 2, mais o x do ponto B. Veja que eu não tenho aqui o x do ponto B, é o que eu quero calcular, tudo sobre 2. E aqui, gente, nós chegamos aqui a uma propriedade de fração, que é multiplicação dos meios por extremos. Aqui é como se fosse menos 1 sobre 1. Então, eu vou multiplicar em cruz aqui, ó, 2 mais x de b vezes 1. Isso dá 2 mais xb, igual a 2 vezes menos 1, que eu multiplico. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E aí eu determino o x do ponto B. X do ponto B vai ser igual a menos 2, e esse menos 2 já está negativo, repito ele, o 2 positivo passa para o segundo membro negativo. Tá, eu vou ter menos 2. Sinais iguais somam, e eu consigo encontrar o x do ponto B como sendo menos 4. De forma semelhante, eu vou para o y do ponto médio. Então, o y do ponto médio vai ser a soma do y de A mais o y de B dividido por 2. Então, o que é que acontece? O y do ponto médio, gente, eu já tenho aqui, ó, é 2. Então, eu vou fazer essa substituição. 2 igual a y do ponto A. Então, olha o y, quem é? Ó, 5. 5 mais y de B sobre 2. Então, de forma semelhante, aqui o primeiro caso, aqui embaixo é como se fosse 2 sobre 1. 2 sobre 1. Meios por extremos, 5 mais y de B vezes 1, dá 5 mais y de B. Igual, agora eu multiplico aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Consigo identificar aqui que o y de B vai ser igual a 4, positivo aqui, e o 5 passa para o segundo membro negativo. Então, 4 menos 5, isso vai dar menos 1. Com isso, gente, nós conseguimos aqui encontrar quem é o ponto B, né, que é justamente menos 4 e menos 1. Então, observamos aí que ele está na letra C. Né? Então, só relembrando aqui, a questão ele já te dá o ponto médio, ele te dá um dos pontos, o ponto A, e você vai encontrar o outro extremo, que é o ponto B. Né? Então, semelhante, aí você consegue, semelhante ao primeiro caso, você consegue descobrir aí a solução. Ok? Indo aí para a questão 4, né, veja que nós trabalhamos aí ponto médio. Né? Agora, a questão 4, ela vai falar de baricentro. Né? Vamos lembrar o que é o baricentro. Né? O baricentro aqui vai ser o ponto de encontro, né, das três medianas de um triângulo. Se eu tenho aqui o triângulo ABC, esse triângulo vai ter um vértice A, ele vai ter um vértice B e um vértice C. Não necessariamente eu preciso visualizar o triângulo, né, mas eu preciso saber o quê? Que ele vai ter três segmentos de reta, né? Ele sai de um dos vértices e vai ligar o ponto médio, né, do lado oposto, né, a esse ponto, esse vértice. Então, o ponto médio, por exemplo, eu tenho um ponto, né, uma reta saindo do ponto A até o lado oposto a esse vértice, até o lado BC, né, que liga o ponto médio de BC. Então, quando eu faço essas três retas, essas três retas vão se interceptar num ponto. E esse ponto vai ser chamado de baricentro. Né? Então, esse ponto vai ser determinado por um X e por um Y. Né? Então, eu consigo aí determinar o baricentro da seguinte forma. Né? Você está percebendo que são três pontos. Né? Cada um vai ter os valores de X, né, e os valores de Y. Então, é o seguinte. O x do ponto A, mais o x do ponto B, mais o x do ponto C, dividido por 3. Ah, por quê? Por 3. Então, você percebe que são três valores, né? Como se fosse aqui uma média aritmética, né? Dividido por 3, né? A quantidade de valores. Então, eu vou ter o x do ponto G, né? O baricentro, lembrando, o baricentro é denotado pela letra G, né? O x do ponto A é 7, mais o x do ponto B é menos 1, mais o x do ponto C é 3. Fazendo aqui o jogo de sinais, então, vou ter 7, mais por menos dá menos, 7 menos 1, mais 3. Aqui eu vou subtrair, aqui, gente, 7 menos 1 dá 6,
6 mais 3, 9. Então, isso fica 9 sobre 3. Que dividindo aí vai dar 3. Então, já encontrei o x do ponto G, né, o x do baricentro. De forma semelhante aí, nós temos o y do baricentro, né, que é a nossa ordenada. Encontramos a abscissa 3 e agora vamos encontrar a ordenada do baricentro. Né? Então, veja que isso vai ser igual a o y de A vai ser o menos 4, mais o y de B aqui, ó, 8, mais o y de C vai ser menos 10. Fazendo o jogo de sinais aqui, nós temos menos 4, mais 8, e aqui mais por menos dá menos, fica menos 10. Vamos lembrar que eu posso somar esses valores negativos, menos 4 menos 10, isso dá menos 14, fica menos 14 mais 8. Isso vai dar menos 6. Então, menos 6 sobre 3. E aí, eu dividindo menos 6 por 3, eu vou encontrar menos 2. Então, feito isso, nós encontramos o ponto de intersecção das três medianas, né, chamado de baricentro. Né, essas retas vão se cruzar em um único ponto, chamado de baricentro. E esse ponto vai ser 3 e menos 2. Com isso, aí nós conseguimos identificar na letra A, né, esse baricentro. Ok, gente? Então, avançando aqui para a quinta questão, bem semelhante, né, à quarta, né, a diferença é porque ela coloca aqui o gráfico para você primeiro identificar os pontos. Né, na quarta questão, ele já te dá os pontos. Aqui, não, ele mostra o ponto no gráfico, você vai identificar. Então, observe o triângulo ABC em um plano cartesiano. As coordenadas do baricentro desse triângulo então, tem as alternativas. E, inicialmente, vamos identificar quem são esses pontos. Quem é o ponto A, quem é o ponto B e o ponto C. Veja, então, o ponto A, aqui no terceiro quadrante, é x menos 4 e y menos 1. Ponto B, no segundo quadrante, temos o x menos 2 e o y, 4. E o ponto C, aqui no primeiro quadrante, nós temos o x2 e o y3. Então, agora é só aplicar na fórmula do baricentro. Então, inicialmente, precisamos encontrar o x do ponto G. Esse x do ponto G vai ser igual a x do ponto A, que é menos 4 aqui, mais o x do ponto B, que é menos 2, e mais o x do ponto C, que é 2. Fazendo o jogo de sinais aqui, gente, nós temos menos 4, aí mais por menos, menos 2, mais 2. E observamos aqui, menos 2 mais 2, gente, isso é zero, né? Os valores aqui iguais, sinais opostos, isso dá zero. Isso significa que eu posso cancelar eles dois, né? Ficando aqui só com menos 4 sobre 3. Então, o ponto x aí do baricentro aí vai ser, o valor de x do baricentro vai ser menos 4 terços. Né? Observamos aqui que está entre a letra C e a letra D. Agora, determinando o y do baricentro, mesma fórmula, né? Muda a variável, nós temos que o y do baricentro vai ser o y de A, mais o y de B, mais o y de C. Substituindo os valores, nós temos o y de A menos 1, mais o y de B, 4, mais o y de C, 3. Vamos observar que esse y de G vai ser o quê? Ó? Menos 1. Aqui eu posso somar, 4 mais 3, 7. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do número maior, eu consigo encontrar 7 menos 1, 6 sobre 3. 6 dividido por 3, isso dá 2. Com isso, encontramos aí o baricentro desse triângulo, que é o ponto G menos 4 terços, né, que é o x do baricentro, e o 2 que encontramos agora. Então, identificamos aí na letra D, né, como solução. Certo, gente? Então, vimos aí ponto médio, né, falamos um pouco sobre mediana e baricentro, e nossa última questão é falando sobre pontos equidistantes. Né? Vamos lembrar que um ponto equidistante, esse nome equidistante dá um sentido de igual, né? Então, distâncias iguais. E a questão diz o seguinte, ó, sabendo que um ponto P, que é x e 0,
pertencente ao eixo das abscissas é equidistante dos pontos A, 2 e 4, e B, 1 e 3, determinando o valor de x, o ponto P resulta em... Pronto. Então, esse ponto P é equidistante de A e de B. O que quer dizer isso? Então, ele quer dizer que a distância de P para A, do ponto P ao ponto A, é a mesma distância do ponto P para o ponto B. Então, como o ponto P ele é equidistante, ou seja, a distância do ponto A, a distância do ponto P para o ponto A é a mesma distância do ponto P para o ponto B, então eu sei que a distância de P para A é igual à distância de P para B. E você deve ter lembrado lá na fórmula da distância entre dois pontos, que, nesse caso, quando eu falo pontos equidistantes, eu vou igualar as duas distâncias. Ou seja, eu vou descobrir a distância de P para A e a distância de P para B, igualar as duas, para encontrar essa variável x. Outro detalhe é você perceber aqui que ele está dizendo que o ponto pertence ao eixo das abscissas. Ou seja, o ponto está exatamente em cima do eixo x. Quando o ponto está em cima do eixo x, o y vai ser zero. Então, já sei que o meu y aqui é zero, falta encontrar o valor de x. Quando você encontra esse valor de x, você vai identificar aqui as alternativas. Então, quem é o valor de x? Bom, porque os valores de y aqui são zero, ó, tudo é zero. Falta encontrar quem é o valor de x. Então, como você irá proceder? Essa primeira distância, ó, distância de P para A, do lado esquerdo. Então, eu coloquei aqui, ó, distância de P para A vai ser o quê? Ó? O x do ponto P menos o x do ponto A, ou seja, x menos 2, entre parênteses, elevado ao quadrado, mais, agora, o y do ponto P menos o y do ponto A, 0 menos 4 ao quadrado, igual, agora vamos para a distância de P para B, mesma coisa, ó, o x do ponto P menos o x do ponto B, então, x menos 1 ao quadrado, mais o y do ponto P menos o y do ponto B, 0 menos 3 ao quadrado. Um detalhe é você observar aqui, ó, como eu tenho só os números aqui, eu posso resolver esse parênteses e elevar o número ao quadrado. Agora aqui, como eu tenho as variáveis aqui, gente, ó, x menos 1, x menos 2 aqui, primeiro e segundo parênteses, eu vou aplicar a propriedade de produtos notáveis, especificamente para quadrado da diferença de dois termos. Quadrado da diferença de dois termos é igual a quê? Ó, quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro termo, multiplicado pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, como é que ficaria aqui? Então tem raiz quadrada, ó, x ao quadrado, então, quadrado do primeiro termo, que é x ao quadrado, menos duas vezes da fórmula, duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 2, mais o quadrado do segundo termo, que é 2 ao quadrado. Mas, aqui eu já posso resolver aqui em parênteses, ó, 0 menos 4 dá menos 4 ao quadrado. De forma semelhante aqui, no segundo membro, a distância de P para B, eu vou ter quadrado do primeiro termo, no caso aqui fica x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 1, mais o quadrado do segundo termo, no caso, 1 ao quadrado. Mais, aí 0 menos 3, isso dá menos 3 ao quadrado. Prosseguindo aqui, gente, nós podemos já resolver e encontrar o seguinte, ó, x ao quadrado, aqui eu multiplico tudo, ó, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 2, 4x. Então, fica menos 4x, mais aqui 2 ao quadrado, 4, mais eu tenho menos 4 ao quadrado, 16. Passando para o segundo membro, nós vamos encontrar aqui, ó, mesma coisa, ó, x ao quadrado, repito aqui, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 1 fica 2x. Então, menos 2x, porque tem um menos, né, menos por mais dá menos, mais 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1, e aqui, ó, menos 3 ao quadrado dá 9 positivo, então fica mais 9. Chegando aqui, gente, lembre que quando eu elevo esses dois termos, se eu elevar ao quadrado, essa raiz, ela vai sair, né, porque eu vou ficar só com o valor que tem dentro da raiz. Então, sai a raiz, eu vou trabalhar agora só com o valor que ficou dentro da raiz. Nós podemos perceber, retirando isso aí, eu vou ter o seguinte, ó, x ao quadrado menos 4x, veja que aqui eu já posso somar 4 mais 16, né, dá 20, igual
Aqui é a mesma coisa, ó, x ao quadrado menos 2x, 1 mais 9 aqui dá 10. Né? Lembra que aqui, lados opostos, eu tenho valores iguais. Lados opostos, ó, x ao quadrado, x ao quadrado. Eu posso cancelar esse x ao quadrado com outro x ao quadrado. Restou o quê, gente? Ó, restou menos 4x mais 20 igual a menos 2x mais 10. Então, estamos chegando aí no valor de x. Né? Resolvendo a nossa equaçãozinha aqui, eu vou ter menos 4x menos 2x quando passa para o primeiro membro, fica mais, troca o sinal, mais 2x, igual. Agora eu vou ter o 10 positivo e o 20 positivo passa para o segundo membro, menos 20. Menos 4 mais 2, isso dá menos 2x, igual a 10 menos 20 dá menos 10. Quando eu multiplico isso por menos 1, né, porque aqui deu negativo, troco o sinal de ambos os membros, fica 2x igual a 10. Resolvendo a equaçãozinha, x igual a 10 sobre 2, e finalmente encontramos x igual a 5. Ou seja, encontramos aí a abscissa do ponto P. Então, esse x aqui vai valer 5. Com isso, nós conseguimos identificar a coordenada do ponto P, que no caso é 5 e 0. Encontramos isso aí na letra E. Ok, gente, então encerramos aqui nossa correção. Espero que tenha ficado compreendido aí para vocês. Espero que vocês continuem se dedicando, estudando. E lembrar que na próxima semana nós estaremos aí realizando a nossa segunda atividade avaliativa. Então, ok, agradeço a vocês e bons estudos.